O plano de aquisição e construção é ideal para quem deseja financiar a compra do seu lote e a construção da sua casa. A fim de esclarecer sobre o plano, o corretor Gabriel Martins realizou um podcast com o CEO da empresa Tempocred, responsável pela parte de financiamento e conciliação bancária, Adelso Dosso. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com o Adelso, ele é um correspondente bancário aqui da Tempocred. E ele hoje é uma das partes mais importantes desse financiamento. Ele que cuida de toda a parte da conciliação bancária, né, Adelso? Faz toda essa intermediação entre o banco e o cliente. A gente vai bater um papo aqui com ele mais sobre aquisição, terreno e construção, para você estar sabendo melhor como funciona esse processo, como é feito, as etapas desse processo e tudo mais. Deixa eu falar um pouquinho, Adelso. É isso aí, nós somos aqui correspondente vinculado aqui à agência Souza Ramos, aqui na Avenida Universitária. E nós trabalhamos com esse procedimento. Hoje a aquisição e construção, ela está sendo muito procurada, Gabriel, sim, devido assim, ninguém mais constrói casa em lote inteiro. Sim, então, a aquisição e construção é mais para aquele tipo de pessoa que quer um espaço maior, que é uma casa, minha casa, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, porém com espaço maior, que é o que não se acha hoje pronta para comprar. Então a aquisição e construção ela demora um pouco mais, é um processo aí de 6 a 9 meses, às vezes chega até um ano. Dependendo do imóvel. Dependendo do imóvel, porque tem que achar o lote, a pessoa vai procurar o lote, então dependendo do projeto Então, só para me entender aqui, na aquisição e terreno e construção, o cliente opta pelo lote da escolha dele. Isso. E aí depois como é que é feito esse processo? O cliente, a aprovação é normal, igual segue o mesmo padrão de casa pronta. Primeiro passo, o cliente junta a documentação dele, traz para o correspondente faz aquela aprovação, aprova o crédito dele. A casa que ele quer, vamos supor que hoje o programa Minha Casa Minha Vida, que entrou agora Casa Verde e Amarela, certo. É 180 mil. Então o imóvel que ele quer é no valor de 180 mil. Para ser viável fazer isso para ele tem que comprar um lote até uns 60 mil no máximo. Para compensar o valor da construção. Para compensar, porque aí se ele compra um lote de 60 mil, vai sobrar 120 mil para ele construir um imóvel dele. Então, certo. Ele comprou, primeiro passo é aprovou. Aprovou o cliente dentro desse padrão aí de 180 mil, que é Casa Verde e Amarela. Beleza, achou o lote, a Caixa compra o lote, aí entra com o processo de construção. Certo. A faixa, só para me entender mais ou menos aqui, a faixa da renda do cliente, quando ele sai desse 180, ele vai para o SBPS, certo? Isso, já muda. Já muda a taxa de juros já e tudo mais. Um pouquinho. Hoje, qual que é a faixa de renda que a gente pode trabalhar para cair dentro desse programa Minha Casa Verde e Amarela? Dentro do programa Verde e Amarelo, continua ali uma renda ideal, 2.500. 2.500. Ter mais de 3 anos de carteira assinada, ter dependente também ajuda, quem pega um pouquinho mais de subsídio, tendo carteira assinada também. Então fica aí dentro da casa aí de 2.500 a 2.800. Por quê? Cliente que procura esse programa Casa Verde e Amarela é aquele cliente que tem as coisas um pouco mais controladas, que precisa de uma parcela mais em conta, que precisa de uma entrada melhorzinha, mais baixa. Então a renda, se colocar uma renda alta, a parcela vai vir de acordo com a renda. Então é melhor manter aí dentro de 2.500, 2.800, fica bacana. Entendi. Mas aí não significa que quem ganha um pouquinho mais, assim, uma questão de 5.200, não pode fazer dentro da Minha Casa Verde e Amarela? Pode. Até aí dentro da casa aí de uns 7 mil, você consegue. A gente consegue fazer com a taxa de juros mais reduzida. Consegue dentro da Minha Casa Minha Vida, desde que não tenha algum imóvel no nome, né? Se o cliente porque o programa é para quem primeiro imóvel. Se o cliente já tem um imóvel dentro de Anápolis, ele pode ganhar até 2.000 que ele não se enquadra dentro do Minha Casa Verde e Amarela. É isso. No caso, esse imóvel conta a casa ou o lote também conta? Se tiver já certidão de matrícula, tiver passado por nome, aí conta. Sim. Porque aí na hora que chega no cartório, ele vai constar uma certidão de matrícula no nome dele. Mesmo sendo só o lote, não tem nenhuma residência? Mesmo sendo só o lote. Se ele já tiver o lote, é bom que aí ele não precisa gastar com a compra do lote, porque se ele vai pegar 180 mil, ele já tem um lote, então não precisa ele fazer a aquisição e construção, ele faz só a construção. Aquisição, no caso só a construção. Só a construção. Aí faz também a mesma modalidade, mesmo modelo, aprovação, normal, tudo, primeiro passo, tudo é igual. Aprovação, análise de risco, documentação, aprovação, aprovou, aí cada um vai seguir para um rumo diferente. A documentação hoje que a gente necessita para fazer isso seria qual documentação? Os documentos normal, identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, comprovante de
Escolaridade não precisa, só basta a gente preencher lá no CIOP, só precisa colocar. Certo. Mas a gente precisa saber a escolaridade. Certidão de nascimento ou casamento se for casado, se tiver dependente, a certidão de nascimento dos dependentes, documentos normais. Documentação completa que da qualquer pessoa. um consegue. Não, entendi. A declaração de renda que você falou aí, o que serve para a declaração de renda? Só conta contra-cheque, o imposto de renda também entra? Qual o tipo de rendas que a gente pode trabalhar? Hoje o maior peso é contra-cheque. Hoje o que tem mais peso é contra-cheque. Então, contra-cheque, agora, no início do mês que vem já vai ter a declaração. Começar a declarar imposto de renda. Então, quem trabalha informal, que precisa comprovar a renda, não se esqueça, faça aí, porque acontece muito disso, o pessoal desatenta e não faz declaração de imposto de renda e acaba perdendo tempo. Quer comprar, que nem daqui uns dias eu vou gravar alguns vídeos, soltar aí para o pessoal ficar atento, ó, não esquece declaração, para depois não falar, esqueci. Porque precisa, porém, a Caixa com contra-cheque é melhor porque a Caixa aprova o cliente em cima de 30% da renda. Se for só renda informal, a Caixa só aprova em 25%. Por isso que acontece condiciona muito o crédito. Às vezes o cliente, porque não deu certo para mim, meu crédito está condicionado. É porque às vezes o corretor também não se atenta nisso, explicar para o cliente e tal. Com declaração de imposto de renda, a Caixa só vai usar 25%. Então, se for um imóvel, por exemplo, um imóvel de 180 mil, as parcelas com contra-cheque de 2.500, as parcelas vai ficar aí na casa de 700 até 760. Se for só com renda informal, essa parcela vai cair para casa dos 600, que a Caixa só vai usar 25% da renda dele. Entendi. Então, para aquele imóvel, ele precisa de uma parcela X e a parcela deu Y, então vai condicionar. Com isso, vai liberar um crédito menor. Liberando um crédito menor, a entrada do cliente vai ser maior. Aí o cliente vai ficar naquele desespero. Entendi. Só para entender, você falou aí na questão de condicionamento. Só para quem está vendo aqui, para entender o que é o condicionamento dentro do financiamento. O que acontece quando a pessoa é condicionada? O que seria isso? Condicionado é, por exemplo, você vai lá e faz a corretor vai lá e faz aquela simulação para o cliente. Por exemplo, uma casa de 165 mil. A Caixa aprova 80% do financiamento do cliente. Vale a pena ressaltar isso aí. Um imóvel de 165 mil, a Caixa vai te aprovar apenas 132 mil de financiamento, que é os 80% de 165. Quando o crédito condiciona, que acontece isso que eu te falei, às vezes a parcela, condiciona ali na parcela, às vezes até por um comprometimento financeiro, que o cliente já paga um consórcio, um financiamento de um carro e tal. Então a Caixa ela não vai comprometer mais do que o cliente pode pagar. Então, por exemplo, a parcela daquele imóvel de 165 mil ficou R$800, mas só que a Caixa puxou ali, viu que ele tem um financiamento de um carro, um empréstimo consignado, alguma coisa, então a Caixa entende que ele já tem a parte da renda dele comprometida. Então, o que sobra que a Caixa pode comprometer é R$600. E o cliente precisava de 800. Aí o valor da entrada? Aí vai condicionar. Condicionou porque ao invés da Caixa liberar os 132 mil, que é 80%, ela vai liberar um pouco menos para a parcela adequar no que ele pode pagar. Então, para a parcela se adequar nos R$600 que ele precisa para aquele imóvel, para a renda que ele pode usar, então aí tem que diminuir o crédito dele. Aí diminui o crédito dele, automaticamente o que acontece? A entrada dele sobe. Aí condiciona o crédito dele. Aí fica mais difícil do cliente porque aí o cliente às vezes está ali, 20 mil certinho, mais os 8 mil da documentação, aí a entrada de 20 vai para 28, 30, aí é onde entra o desespero. Aí é onde o cliente fica mesmo. Então o certo é sempre ter um cuidado com isso aí, fazer uma pesquisa realmente com o cliente antes, ver o que ele tem no nome dele, se tem algum financiamento, se tem alguma coisa que pode comprometer essa renda. Isso, eu sempre falo que os corretores, eles têm que fazer essa consultoria imobiliária para o cliente. Às vezes, esse fim de semana mesmo, eu estava conversando com a corretora, falou, Adelson, às vezes eu tenho vergonha de fazer esse tipo de pergunta para o cliente, que eu estou sendo invasiva demais. Não é, você está prestando, você não tá vendendo um imóvel, você está realizando sonho. Quando você trabalha com imóvel, você realiza sonho. Eu sempre falo nas minhas postagens, eu não vendo casa, eu realizo sonhos. Porque é o sonho de todo brasileiro ter o seu cantinho. Ter o seu imóvel, ter o seu cantinho para chegar em casa, ficar tranquilo. Pergunta hoje quanto que é uma entrada que fica confortável no seu orçamento. Só perguntar, porque tudo não é o que fala, é como fala, não é chegar, quanto que você tem de entrada? Não, quanto que fica confortável para você? Lembrando que tem a documentação, que eu já peguei caso de cliente chegar na Caixa para a gente assinar
Ele não sabia que tinha que pagar a documentação. Sabe que tinha que pagar a taxa, o corretor Taxa, informou ele. isso, ITBI, registro, essas coisas. Então a gente que é corretor tem que fazer uma consultoria. Pegar com o cliente, pesquisar. Você já paga algum financiamento? Um carro, uma moto, tem um empréstimo, alguma coisa? Então não é ser invasivo, é você trabalhar de uma forma que o cliente não vai se frustrar. Porque às vezes o cliente ele fica tão frustrado que desiste da compra. Desiste da compra, desiste do sonho, né? Você tá fazendo o cliente Desiste desistir daquilo do ali, sonho. porque ele vem numa empolgação tão grande, eu tô com 20 mil aqui, agora dá eu comprar minha casa. E às vezes ele passa muito tempo juntando aquele dinheiro, planejando aquilo lá. Isso. E aí chega na hora, se depara com uma situação dessa aí complica demais. Isso, eu sempre falo, corretor, ele tem que fazer essa consultoria. Ele tem que ser um consultor imobiliário. Não só um corretor. Não só pensar na venda. Porque às vezes, por exemplo, eu já peguei cliente de começar a atender ele hoje e finalizar a venda daqui a um ano. Porque naquele momento não conseguia. Então eu sempre falo para meus clientes o seguinte, porque a gente não falou, não só sou correspondente bancário, como também sou corretor. Então sempre eu falo para os meus clientes o seguinte, se você tiver paciência e confiar no meu trabalho, eu te entrego a chave da sua casa. Daqui um dia a gente vai estar gravando um vídeo, soltando aí na internet. Entrega da casa na entrega da sua cliente. casa. Mas tem que ter paciência e confiar no meu trabalho. Só aí é onde acontece muito problema, Gabriel, é que o brasileiro ele é imediatista. Sim, sim. Então às vezes ele está com 20 mil, 30 mil, ele quer, não, eu quero agora. Ah, porque fulano consegue. Já aconteceu de cliente chegar em mim, não, Adelson, eu peguei um outro corretor ali que ele falou que consegue para mim. Eu falo, não dá certo desse jeito. Aí depois de 2, 3 meses o cliente volta, Adelson, condicionou meu crédito e tal, tá petecado, você consegue ainda fazer alguma coisa? Você vai ter paciência? Se tiver paciência, a gente Se tiver paciência e confiar, eu consigo. Mas agora vamos fazer passo a passo, que tudo tem um passo a passo. Não, igual eu falo com meus clientes, a compra de um imóvel, ela não é uma compra de um tênis que você vai na loja, olha lá, experimentou e vai embora. É um casamento, eu costumo brincar. Sim, é um financiamento que tem um prazo de 30 anos. 30 É um anos. financiamento, você tem que pensar para fazer, você tem que pensar na sua renda, tem que ver se aquilo lá não vai te comprometer. Porque às vezes o cliente só compra na empolgação, mas chega lá na hora de pagar a parcela, acaba apertando no orçamento. Bem lembrado isso aí que você falou, porque às vezes tem que se atentar, você que vai comprar seu imóvel, às vezes o corretor chega, não, vamos ali, eu faço uma declaração de imposto de renda para você, aí o cara ganha R$ 1.500, R$ 1.800, o corretor vai lá e faz uma declaração de imposto de renda de R$ 3.000. Tá entendendo? Se o cara ganha 1.500 se o cara ganha 1.500, o poder de pagar uma parcela dele é R$ 500, 600 no máximo. Sim. Aí o cara vai lá e faz uma declaração de imposto de renda, então se atenta para isso. Não coloque, minha mãe sempre fala, não coloque o chapéu onde você não alcança. E a aquisição, mesmo na aquisição terreno e construção, é um processo demorado. É um processo que vai gastar aí de 9 meses, 6 meses. Às vezes até um ano. Até um ano a mais, né? E você vai ter que pagar o aluguel, você tem que pensar nisso também. Porque às vezes muitas pessoas que estão fazendo esse processo é o primeiro imóvel, né? Que já existe ser o primeiro imóvel para cair dentro da Minha Casa Verde Amarela, e essa pessoa está pagando aluguel. Assim, na aquisição e construção, o cliente ele não começa a pagar a parcela assim que libera, mas só que ele vai pagando juros em cima do dinheiro que vai sendo liberado. Sim. Então, de qualquer forma, ele vai ter gastos no decorrer da construção. Ele não vai ter a parcela cheia para pagar, mas a Caixa vai liberando dinheiro em 5 etapas. Esse dinheiro, conforme vai sendo liberado, a Caixa vai cobrando juros em cima desse valor. Seria um seguro-obra, né? É, mais ou menos isso aí. Assim, parafraseando, fica mais... Você tocou aí na questão do projeto aí da fase de obra. Esse projeto de aquisição e construção. O cliente faz o projeto com o engenheiro, né? Ele procura um engenheiro de sua confiança e faz o projeto, elétrico, hidráulico, hidrossanitário, aí aprova o projeto. Provando o projeto, a obra começa. Aí o engenheiro lá nesse projeto é específico as etapas da obra, que a Caixa ela faz o liberamento desse recurso. A obra ela começa com recurso próprio. Que a Caixa ela não financia 80%, na aquisição e construção do mesmo jeito. Segue o mesmo padrão. Mesmo padrão, igualzinho, vai liberar os 80%. Se a casa é 165 mil, que era antes o Minha Casa Minha Vida, agora programa Casa Verde Amarela, que foi para 180 mil, então ela libera os 80%, que vai dar 144 mil. Certo. Então, os outros 20% é o cliente que tem que... Seria o recurso próprio do cliente. Que seria para começar. Começar a obra dele. Começar a obra, o cliente começa a obra com esses 20% que ele ia dar de entrada para o construtor, aí ele começa a obra. Murar, se precisar um aterro, se precisa fazer o tapume,
começar ali o baldão, essas coisas. Então, Sim, o sim. pontapé inicial começa com o dinheiro do cliente. Aí depois a Caixa vai lá, vê se ele terminou essa Isso. primeira etapa, né? Que seria uma primeira etapa, e depois ela começa a fazer a liberação do recurso. Isso. Lembrando, esse recurso é liberado na conta do cliente. Do cliente, diretamente na conta do construtor. Certo, entendi. Tá entendendo? Por isso que alguns construtores não gostam de fazer aquisição e construção justamente por causa disso. Porque o dinheiro não cai na conta para ele, cai na conta do cliente. do Então vai do cliente. cliente lá e fazer a pagamento. Isso, aí o pro cliente construtor. transfere para ele. Porque a Caixa está negociando é com o cliente, não com o construtor. Bom disso é que até o cliente pode procurar material de construção um preço mais em conta, precificar, né? Às vezes tentar economizar um pouco na obra dele. Que nem um amigo que eu conheço que ele fala, o mesmo risco que corre o pau, corre o machado. Já aconteceu do dinheiro cair na conta do cliente e o cliente não repassar para o construtor. Então corre esse risco também, mas é uma boa ideia para quem quer um imóvel mais do seu sonho. Porque uma coisa é você chegar lá e comprar algo pronto, outra coisa é você planejar, fazer o seu projeto, ir lá com a esposa, com os filhos, ó, aqui vai ser seu quarto, aqui vai ser a área de lazer e tal. Então isso é bacana, isso é gostoso na aquisição e construção, isso é o gostoso. Do que você chegar lá, pronto, tá pronto aquele... Não tem como você mudar a parede, não tem como você mudar piso, é tudo aquilo lá, você vai comprar aquilo lá e pronto. Agora ele vai lá e escolhe cor, textura, o piso, a criança, pai, eu quero que coloque isso aqui no meu quarto. Então isso é o gostoso da aquisição e construção, que a gente acompanha algumas aí, é isso, ver é esse detalhe aí. aquele brilho no olhar, do poder de realização do cliente também, isso é muito top. Não, aquisição e construção, e além disso, você tem a opção de até pegar um terreno inteiro, né? Por praticamente o mesmo valor aí. Vantajoso é isso. Sim, porque hoje uma casa, você vai comprar uma casa em terreno bem lote, vai estar saindo em torno aí de 180 para cima, né? Aqui dentro de Anápolis, uma casa com lote inteiro, eu costumo dizer, quando o cliente chega, quero uma casa com lote inteiro, 350 mil para cima. No mínimo, né? E ele faz a aquisição com a consegue fazer nesse lote inteiro aí. Com muito menos. Com muito menos, ainda consegue, às vezes, escolher melhor a localidade onde vai morar. Isso. Que não tem essa vantagem. Tem essa vantagem, sim. Mas só em questão aqui, o cliente que quer optar para aquisição e construção, primeira coisa que ele tem que fazer... Aprovação normal. Aprovação normal. Ver essa questão da renda dele, conversar com o consultor imobiliário, trazer até a Pincred, né? Isso. Para você estar de portas abertas. Tá de portas abertas para o cliente. E para fazer essa aprovação, depois ele procura o engenheiro dele, né? Isso, de confiança dele. Às vezes ele já até tem, às vezes um projeto que ele já vem guardando. Lembrando que para quem vai fazer aquisição e construção, procurar um engenheiro que seja formado direitinho, fazer as coisas tudo, porque ele vai precisar assinar. Seja credenciado, que saiba também que tem uma peculiaridade para estar trabalhando com a Caixa, né? Tem que ter o CREA, porque vai precisar toda essa documentação do engenheiro, também precisa da documentação. Mas até aquela peculiaridade que o engenheiro tem que adequar a obra dentro da tabela, né? Também não adianta ele... Tem que ter um conhecimento porque senão ele faz uma coisa... faraônica para o cliente que não vai se empolga, que não se enquadra dentro daquele programa ali. Se é o programa Casa Verde e Amarela, tem que ser até 180 mil. Conhecer do mercado, ele tem que conhecer de material para saber quanto que ele vai gastar por metro quadrado de obra, para ele não estourar o orçamento. Porque até se estourar disso aí, sai do programa, vai para o SPPE, já muda totalmente a taxa de juros e tudo mais. Se o cliente ia pegar ali uns 5, 6 mil de subsídio, já não pega mais, então já aquilo que ele não pega de recurso da Caixa vai aumentar na entrada dele. Às vezes o que aumenta na entrada dele é justamente o valor que ele vai precisar gastar com documentação. Certo. Não, mas então, para fazer o financiamento de construção, então o cliente tem que ter uma boa, como é que fala? Relacionamento. Um bom relacionamento bancário, tem que procurar um engenheiro que saiba fazer esse processo, que saiba como lidar com a Caixa, um consultor imobiliário ou vem direto na Pincred. Foi bom você tocar essa questão do relacionamento, porque às vezes o cliente chega para fazer um financiamento e ele fala, não, Adelson, eu já tenho conta no banco tal, no banco X, no banco Y, porém eu não queria mexer. Eu falei, poxa, a gente fala assim, poxa, você quer fazer um financiamento de 30 anos com a Caixa, quer pegar 150, 200 mil de financiamento e você não quer ter um relacionamento com o banco? Você conhece uma pessoa hoje e leva para dentro da sua casa para casar? Porque como eu falei no início, financiamento é um casamento, é 30 anos. Então você não conhece uma pessoa hoje e casa com ela amanhã. Você precisa ter um vínculo financeiro com o banco, um relacionamento com o banco. Então é bom você ir lá, fazer uma conta corrente, pedir um cheque especial,
faz aí um seguro de vida, tem seguro de vida a partir de R$ 9,90, cara. Faz uma movimentação. Faz ali um vínculo financeiro, você precisa ter esse vínculo. Para quando você entrar com o seu processo de financiamento, na hora que a Caixa vê, o Gabriel já tem isso, tem aquilo. Já é cliente nosso. Já é cliente nosso, bora, já facilita a aprovação. Porque você tem que pensar o seguinte, o banco ele é como uma empresa. A empresa não sai emprestando dinheiro para pessoas que não conhecem, ela prefere e opta por emprestar dinheiro para quem já é cliente da empresa. Então a mesma coisa seria a Caixa, ela vai optar por emprestar esse crédito, ceder esse crédito para quem já é cliente dela, que ela sabe os dados do cliente tudinho, já está tudo lá com ela. E o cliente fazendo isso acaba tendo um financiamento melhor, um financiamento com menos trabalho, burocracia, menos burocracia, né? Porque né? hoje em dia não tem como fugir. Tudo é burocrático, porque ninguém vai chegar em você, Gabriel, me empresta aí 150 mil? Ué, eu não te conheço. Para quem você conhece, você já pensa 2, 3 vezes em emprestar. Não vou falar 150 mil, pega 500 reais, 800, você já vai pensar. Mas imagine 150 mil. Então tem que ter. É bom, você que quer financiar, se programa. Não faça assim uma coisa da noite pro dia. Que eu sempre falo, nome limpo, mantenha seu nome sempre limpo. Um comprovante de renda. Vale lembrar que a Caixa só aceita contra-cheque após 4 meses de carteira assinada. Então, para você, se assinou a carteira hoje, meu segundo contra-cheque já vou financiar? Não, tem que ter 120 dias de carteira assinada. Então, ter esse contra-cheque direitinho, manter aquilo ali um padrão, lembrando também documentação, se for dentro do programa Casa Verde e Amarela, documentação fica em média, eu sempre falo, separa 8 mil para documentação, porque essa documentação o que entra? Avaliação do imóvel, aí entra taxa de serviço na Caixa que tem, depois vem ITBI, que é 1,5% em cima do valor avaliado do imóvel, depois vem registro, então tudo isso tem um seguro também que você paga, então tudo isso, juntando tudo, dá em torno de 7.800, 8 mil reais dentro do programa Casa Verde e Amarela. Passou a SBPE, aí o céu é o limite. Aí já só. Então o cliente ele tem que se programar. Então, a verdadeira palavra é programação. Tem. Ele não pode ser imediatista também, pensar que vai acontecer tudo de um dia para o outro, de uma semana para o outro. Isso, às vezes é o que acontece muito. O cliente chega, eu quero tirar minha casa esse mês. Não é assim, é um processo. Sim, vamos ver primeiro, vamos ver se... Porque se a gente tentar, corre o risco depois, porque tem a questão da Caixa, se você tentou uma vez, se vai tentar outra vez, pode condicionar. Isso, tem mais risco tem de condicionar. Também a questão de autorização. Por exemplo, às vezes acontece, o cliente tem uma renda X, e com aquela renda X não dá para ele comprar um imóvel. Aí o corretor, não, vamos ali fazer uma declaração de imposto de renda. A gente já tentou a aprovação com ele com a renda X. Aí o corretor, não deu certo, mas vamos ali fazer uma declaração de imposto de renda e a gente aumenta um pouquinho, que aí dá certo. Aí vai lá, faz uma declaração de imposto de renda, volta, pega o contra-cheque, agora a gente tem que cancelar aquela tentativa que a gente fez, pedir uma autorização para o gerente geral para eu fazer uma outra. Aí o gerente vai e autoriza. Então se o cliente tiver 2 autorizações dessa, nenhum correspondente mais consegue fazer esse financiamento. Não faz mais. Correspondente bancário não, aí tudo tem que ser dentro da Caixa. O correspondente bancário ele já serve para quê? Para desafogar a Caixa. Então, a gente faz muito, o nosso trabalho com a Caixa é parceria. Nós somos parceiro da Caixa. A gente desafoga ali o trabalho da Caixa. Aquele trabalho que a gente consegue fazer, a Caixa manda pra gente, que é a parte de financiamento. Sim. Porque é muito burocrático. Então ali o banco, vocês vêem ali, o tempo todo corrido, cheio de gente. Então a gente já tem esse trabalho para facilitar a Caixa. Aí quando o cliente já tem 2 autorizações, tenta com a renda, não deu certo. Aí o corretor quer vender, não, vamos ali fazer uma declaração, tenta outra renda, eu vou precisar autorizar ele. Então, com 2 autorizações, a gente já não faz mais. Aí é só dentro da Caixa. Aí uma coisa que demoraria 1 mês, pode demorar 3, 4 meses. Não porque a Caixa é desinteressada, é porque eles têm muita coisa. Então, tem as prioridades. Aí tem que se atentar em todos esses mínimos detalhes. Por isso que eu falo, procure um corretor credenciado. Peça, não tenha vergonha, você que vai financiar, deixa eu ver sua carteirinha do CRES, se é credenciado e tal. Tem que pedir, porque infelizmente hoje no mercado está tendo muito pessoas que não são credenciadas, trabalhando, com perdão da palavra, mas prostituindo o mercado, negociando com comissão, que eu bato muito nessa tecla, comissão do corretor é X, não tem que aceitar, que eu vou pagar tal valor. O corretor tem
A gente faz o curso, fazer trabalhar direitinho. Então você que vai procurar seu imóvel, procure também um corretor credenciado para você não ter dor de cabeça. Porque se o corretor é credenciado, ele faz alguma coisa de errado com você, você tem onde recorrer, você vai no CRES. Agora se ele não é credenciado, você vai recorrer a quem? Não tem a ninguém. Vale atentar isso aí, Gabriel. Certo. Só para revisar aqui também para o pessoal entender, essa avaliação que você falou, o cliente foi aprovado aqui, ela tem um tempo determinado? 6 meses. 6 meses o tempo determinado. 6 meses, se o cliente não fizer nada, ela vence. Ela vence e tem que fazer uma nova. Aí faz uma nova. Então, Adelson, agora eu vou te deixar ir seguir o seu serviço aí, você é um cara muito ocupado. Eu quero te parabenizar pelo serviço que você presta pra gente, que isso aqui é uma parte mega importante do nosso serviço. O consultor, a única coisa que ele faz é ali falar com o cliente, reunir a documentação, mas não que vai tratar com o banco mesmo, é o Adelson que cuida ali e faz o financiamento fluir. É a nossa parte. Essa é a parte do Adelson. Qualquer coisa, pode vir aqui na Tempo Crédito, fica onde, Adelson? Fala pra você. Aqui na Avenida Universitária, uma esquina acima da Caixa Econômica, assim fica mais fácil. Chega ali aqui na Universitária, tem a Caixa Econômica ali em frente ao posto, você sobe mais uma esquina, já vai ver aqui do lado subindo, sentido a União Evangélica, na próxima esquina à esquerda, Tempo Crédito. Tem erro não, chegou aqui, só falar com a Adelson que você vai ser melhor atendido, melhor forma. Pode chegar aí, as portas estão abertas, quero agradecer a parceria aí dos corretores, que é muito importante também, agradecer aqui em especial o Gabriel, que sempre está aqui com a gente, parceiro, trabalhando junto, lado a lado, e é sempre aquilo que eu falo, Gabriel, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, tudo na vida não é o que você conhece, e sim quem você conhece. Eu tive a sorte de conhecer vocês, que são pessoas excelentes, que têm ajudado o nosso trabalho a alavancar aí. Obrigado, Adelson. Se você gostou dessa modalidade de financiamento e deseja obter mais informações, acompanhe as nossas redes sociais, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.